Olá, meus alunos, sejam muito bem-vindos à aula de hoje. Eu sou o professor Gilcimar, das turmas 151 e 252 do CIEP Vinícius de Moraes. Na aula de hoje, nós estaremos falando sobre verbos auxiliares. Mas o que é um verbo, afinal? Então, para isso, nós vamos analisar essa frase aqui, ok? Eu pratico esportes na academia. Aqui, ó. Eu pratico esportes na academia. Então, essa palavra pratico, ela é um verbo. Por quê? Verbo é a palavra que indica a ação praticada ou sofrida pelo sujeito e também um estado ou qualidade do sujeito ou expressa também um fenômeno da natureza. Vamos analisar essa frase. Deixa eu pegar aqui o lápis para eu apontar aqui para mostrar aqui para você fazer as anotações. Então, nessa frase aqui, ó, estou sentindo muita saudade de meu irmãozinho porque ele está viajando. Observe aqui que nós temos duas palavras aqui e duas palavras aqui. Essas duas palavras são verbos. Isso aqui é um verbo, isso aqui é outro verbo, isso aqui é outro verbo e essa aqui é outro verbo. Só que um verbo aqui está auxiliando o outro. Por exemplo, essa palavra estou sentindo, essa palavra estou, esse verbo aqui está auxiliando o verbo sentir a fazer uma comunicação. Essa outra frase aqui também, ó, porque ele está viajando, o verbo está, esse verbo aqui, ele está auxiliando o verbo viajar. Então, o verbo estou e o verbo está, esses dois aqui, aliás, é o mesmo verbo, só que eles estão conjugados. Então, o verbo estar, ele é um verbo auxiliar. O verbo estar é um verbo auxiliar, porque esse verbo aqui é o verbo estar, que está auxiliando esse aqui a transmitir a mensagem. Esse aqui também, ó, está auxiliando esse outro verbo. Então, o que é um verbo auxiliar? O verbo auxiliar é aquele verbo que acompanha o verbo principal, sendo aqui o sentido ser o verbo principal e estou aqui é o verbo auxiliar. Viajando aqui é o verbo principal dessa frase e o verbo estar é o verbo auxiliar. É o que está aqui. O verbo estar é um verbo auxiliar. Pois bem, continuando aqui a nossa aula. Os verbos auxiliares mais comuns são o verbo estar, o verbo ser, o verbo ter e o verbo haver. E em alguns casos, o verbo ir, verbo poder, verbo continuar, verbo precisar, verbo viver, vai depender de cada ocasião. Vamos dar uma analisada nessa frase aqui, ok? Então vamos lá. O menino está andando de skate, ok? Segunda frase, o sapato foi usado. Terceira frase, Renato há de vencer a prova. Quarta frase, Helena tinha perdido o anel. E a quinta frase, você deve estudar bastante, ok? Então vamos analisar a primeira frase. O menino está andando de skate. Nessa frase aqui nós temos dois verbos, o verbo estar e o verbo andando, sendo que esse verbo aqui, o verbo estar, ele está auxiliando esse verbo aqui. Portanto, esse verbo aqui, o verbo estar, ele é o verbo auxiliar nessa frase. O sapato foi usado. O verbo foi está auxiliando o verbo usar, que está conjugado em usado. Renato há de vencer. O verbo há é o verbo auxiliar e vencer é o verbo principal. Helena tinha perdido o anel. Tinha e perdido. Esses dois verbos aqui. O verbo tinha, verbo ter, é o auxiliar nessa frase. E, finalmente, você deve estudar bastante. Essa palavra
Deve, essa palavra deve aqui é um verbo auxiliar desse verbo estudar, que é o principal. Então temos aqui verbo auxiliar, verbo principal. Esse verbo aqui, ó, o verbo foi, ele é o verbo principal. Isso aqui, aliás, esse aqui é o verbo foi, ele é o verbo auxiliar e usado é o verbo principal. Esse aqui, o a, ele é o auxiliar e esse aqui é o principal. Aqui o auxiliar e aqui o principal. Aqui o auxiliar e aqui o principal, ok? Agora deixa eu dar uma apagada nisso aqui, apagar aqui esses tracinhos aqui, beleza? Para não ficar aqui durante o nosso slide, ao finalizar a nossa aula e não ficar aqui, beleza? Então, tendo essa expressão, vamos passar para aqui a continuação. Beleza? Então, vamos lá. São fenômenos da natureza, ok? Quais são os verbos que são considerados fenômenos da natureza? Vamos lá. O verbo amanhecer, porque ele expressa um fenômeno da natureza. Está amanhecendo. Amanhecer é um fenômeno da natureza. Outro verbo, entardecer. Esse verbo aqui também, que ele especifica quando está aproximando a noite. Então, está entardecendo. Entardecer é um fenômeno da natureza. Anoitecer é outro fenômeno da natureza. Seguinte aqui, o verbo ventar. Então, ventar também expressa um fenômeno da natureza. E esse aqui, ó, chover. Então, está chovendo, vai chover amanhã. Poxa, tomara que chova. Então, isso são verbos que estão expressando um fenômeno da natureza. Mais outro verbo que expressa aí o fenômeno da natureza, o verbo nevar. Seguindo aqui com outro fenômeno da natureza, relampear ou relampejar, como você preferir. E também o verbo trovejar. Ok? Então, esses aqui são uns verbos que geralmente se usa aí para expressar sobre a natureza, ok? E existem muitos outros verbos que expressam também fenômenos da natureza que você vai aprender com o tempo. Eu espero que você tenha compreendido. Vou deixar um exercício para você estar fazendo e façam com tranquilidade e bons estudos. Tchau, tchau, um forte abraço, até a próxima aula.